Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 14, versículo 8, falando da queda da Babilônia apocalíptica. Enfatizamos aí os famosos traditores, né? Aqueles traidores que durante a perseguição negaram a fé. Aí eu vou citar um exemplo agora de uns traditores modernos, grupos de católicos que durante a perseguição no Japão negaram a fé e que eles são elogiados. Eles são elogiados porque é dito que se eles tivessem mantido a fé, seriam mortos e aí não haveria catolicismo, sendo que eles falam que não haveria cristianismo, né? Não haveria catolicismo lá no Japão. Então observe o exemplo moderno. Sabemos que os traditores do cristianismo acabaram por fundar a Igreja Católica, mas não foi só nos tempos do Império Romano que eles cometiam essa traição. O Papa Francisco decidiu homenagear alguns católicos que pisaram na imagem do Jesus católico para não morrer no Japão. Eu sempre falo, esse Papa Francisco ele toma umas decisões, ele resolveu homenagear os repórteres que descobriram todas as ações dos padres pedófilos, né? Bom, eu tirei aí do jornal O Globo, em 25/11/2019, a reportagem que diz: os japoneses cristãos, eu coloquei entre colchetes católicos, né? Então, os japoneses católicos obrigados a pisotear a imagem de Jesus. O Papa Francisco visitará Nagasaki, no Japão, para homenagear as vítimas da bomba atômica lançada na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele também fará um tributo a um grupo menos conhecido de moradores que há centenas de anos foram torturados e forçados a esconder suas crenças. Essa é a história desse grupo. Nagasaki basicamente se consolidou como uma cidade católica com paróquias, diz Kirin Paramore, professor de estudos asiáticos da Universidade Nacional da Irlanda. Nenhum outro lugar do Japão era tão católico quanto Nagasaki. No auge do movimento, havia 500 mil pessoas em Nagasaki que se identificavam como católicas. Por volta de 1620, as autoridades avaliaram que não era suficiente expulsar os líderes religiosos. Deveria haver uma forma de arrancar a religião dos corações das pessoas. A solução, o fumie. Essa era uma imagem entalhada, geralmente em painéis de madeira, retratando Cristo ou Maria. Cada pessoa que vivia em Nagasaki recebeu ordens para pisar no fumie. Logo se tornou uma prática conduzida no início de cada ano. Ou seja, o Japão, ali no século XVII, eles tinham várias imagens, né, católicas, né, que eles chamavam de fumie, que os cidadãos deveriam pisar naquela imagem. E os católicos, para não morrerem, eles pisavam nas imagens. Era uma obrigação, prossegue o artigo. Os plebeus, os samurais, os monges budistas, até pessoas doentes não podiam perder. As autoridades levavam os painéis de madeira para as casas delas. Cada pessoa tinha de fazer isso, diz Martin Ramos, professor de estudos japoneses da escola francesa no Extremo Oriente. Era algo muito bem pensado, porque naquela época os católicos levavam muito em conta as imagens. As pessoas rezavam na frente de uma imagem, Maria, Jesus, e então muitas pensavam que parte de Deus estava dentro da imagem. Era um elo com o divino. Para eles, caminhar em cima disso era algo muito temerário. Mas muitos acabavam cedendo e pisando no fumie.
Se você examina um fume original de perto, um detalhe contundente é que a face de Cristo se gastou completamente, lembrando os incontáveis pés que pisavam nele, diz o professor Simon Hu, especialista em catolicismo japonês na Universidade Católica Junshin Nagasaki. Os católicos que se recusassem a andar no fume eram mortos ou, mais frequentemente, torturados. Eles às vezes os torturavam, pendurando-os sobre uma cova cheia de excrementos. Eles cortavam fendas nas suas têmporas para aliviar a pressão, para que eles não morressem, diz Paramore. Bom, eu coloquei aí no material didático o exemplo de uma estátua, né, que eles usavam, tá bom? E botei a descrição: estátua da deusa budista Kannon, usada como símbolo para Maria pelos cristãos escondidos pelos japoneses, pelos católicos japoneses. Então, eles usavam essa imagem como que representando Maria. E aí ele conclui, né? Um dos paradoxos da história do catolicismo japonês é que se todos os católicos japoneses se recusassem a pisar no fume e, em vez disso, decidissem morrer como mártires, o catolicismo no Japão teria morrido, diz Hu. Foi somente porque alguns tomaram uma decisão existencial de pisar no fume, apesar da crença de que essa ação era pecaminosa, que o catolicismo conseguiu sobreviver no Japão. Bom, o cristianismo, ele não deixou de existir por causa daqueles cristãos como Cipriano, né, como Perpétua, que eram todos da Igreja Pentecostal Nova Profecia. Eles foram mortos e o cristianismo não deixou de existir. Na verdade, cada cristão que mantinha a sua fé, eles, na verdade, acabavam por inspirar outros cristãos. E assim, eles mantinham vivo a fé no cristianismo. Porque cada cristão que entregava a sua vida, quem assistia, via que havia uma fé verdadeira ali. Foi assim que o homem de linha católica Tertuliano se converteu à Igreja Pentecostal Nova Profecia, porque ele pertencia a uma igreja pagã, que na perseguição ela não era perseguida porque serviam aos deuses pagãos, mas ele, ao sair, viu um cristão da Igreja Pentecostal Nova Profecia sendo torturado e morto, e aquele homem ali no local de morte, ele continuou glorificando Jesus. Diz a história que Tertuliano falou, né? Caramba, e eu pertenço a uma igreja que não é perseguida, por quê? Por causa do culto pagão. Ele abandonou essa participação no culto pagão, abandonou essa igreja de linha católica e foi servir na Igreja Pentecostal Nova Profecia, ou seja, se tornou um cristão de verdade.